A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Daqui quem vos saúda é o pastor Edmilson, líder e fundador do Ministério Pentecostal Doutrina de Deus. Eu vim trazer uma palavra de Deus para todos, amados e queridos irmãos, para que sejamos edificados na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 75, diz assim: E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dizera: Antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Meus amados e queridos irmãos, apóstolo Pedro foi o homem que se posicionou, que se manteve firme na sua palavra, quando disse que ainda que Jesus Cristo fosse levado para ser crucificado, ele seria levado para ser morto com Jesus Cristo também. E Jesus sabia que Pedro não estava equilibrado nesta palavra. Jesus Cristo sabia que tudo aquilo que Pedro estava a falar era algo que não estava a proceder dentro do seu coração. Era algo que Pedro declarou com emocionalismo, porque Jesus sabia que Pedro não estava 100% firmado na rocha para que ele fosse entregue para ser crucificado por amor a Jesus Cristo. E quando Pedro chegou no momento da prova, Pedro abandonou Jesus, ou seja, ele negou ser discípulo de Jesus. Ele negou conhecer Jesus porque naquele exato momento ele se acovardou. Ele mostrou que não estava 100% preparado para morrer por Jesus. E isso também acontece nos nossos tempos, em que há pessoas que quando dobram o joelho na presença de Deus, prometem que vão morrer para Deus, prometem que se aparecer pecado em seu caminho, eles vão vencer o pecado, mas no momento da prova, todo homem tropeça, todo homem cai, todo homem peca contra Deus. Por quê? Porque não estão equilibrados nas suas palavras. E tem muita gente com posicionamento de Pedro, em que tem muitas mulheres com posicionamento de Pedro, que disseram que nunca vão abandonar a presença de Deus, que disseram que nunca vão sair da presença de Deus, mas quando apareceu tentação, automaticamente pecaram contra Deus. Por quê? Porque o seu coração está mais inclinado nas coisas da terra e menos inclinado nas coisas do céu. Quantas vezes você negou Jesus? Quantas vezes você voltou no adultério? Quantas vezes você voltou na prostituição? Quantas vezes você voltou na masturbação? Quantas vezes você voltou no pecado do orgulho? Por quê? Porque negaste a Jesus com as tuas obras, negaste a Jesus com teu vestuário, negaste a Jesus com as tuas atitudes, mas foi você quem prometeu na oração que você nunca poderias negar a Deus, mas você negou a Deus. Você disse que não conhecias a Deus, você disse que não eras servo de Deus, você disse que não eras serva de Deus, você envergonhou-se de pregar a palavra de Deus, porque você não tem coragem de admitir que foste resgatado por Deus. Então não tenta dizer que você é servo de Deus, porque você não se caracteriza com a cruz de Cristo Jesus. Só é considerado como crente aquele que se orgulha da cruz, aquele que não tem medo de morrer por amor a Jesus, aquele que não tem medo de sofrer, aquele que não tem medo de passar por tribulações. Esses são caracterizados como servos de Deus, esses são caracterizadas como servas de Deus, porque elas estão dispostas a pagar o preço, elas estão dispostas a mostrar para o mundo todo que fazem a vontade de Deus. E como fazer a vontade de Deus se você nega a Deus? Como dizer que você é serva de Deus se no momento da prova você reprova? Por isso é que você nunca sobe de nível espiritual, porque quando você é provado, você é reprovado por Deus. Você precisa ser aprovado para subir de níveis espirituais, para que os anjos glorifiquem o nome do Pai e para que os demônios saibam que na terra existe um verdadeiro homem de Deus, existe uma verdadeira mulher de Deus, aquela que não se acovarda, aquela que apesar, aleluia, das coisas se levantarem contra a sua vida, mas ela se mantém posicionada na presença de Deus. A masturbação não tem poder de lhe tirar de Deus, o adultério não tem poder de lhe tirar de Deus, a fofoca não tem poder de lhe tirar de Deus, a sensualidade não tem poder de lhe tirar de Deus, porque quando o pecado aparece, ela diz que é servo e é serva de Deus e não pode pecar, porque foi lavada, remida e purificada pelo sangue do Cordeiro. Então esses homens são caracterizados como servos de Deus,
como servas de Deus, porque já não vivem mais para eles, mas eles vivem para Cristo. Assim como o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, porque o apóstolo Paulo sabia que Cristo vivia no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Então Paulo não vivia mais para ele, mas Paulo vivia para Deus. Paulo sabia que a sua vida não pertencia mais a ele, mas pertencia a Deus. Paulo carregou a sua cruz, ele maniatou a sua carne e crucificou a sua carne para que o seu espírito tomasse controle sobre a sua vida. Enquanto você não permitir que o espírito tome controle sobre a tua vida, a carne vai governar a tua vida e a carne vai te levar a negar Jesus, a carne vai te levar a rejeitar Jesus. Então deixa que o espírito tome controle sobre a tua vida, porque quando o espírito tomar controle sobre a tua vida, o espírito vai ser o teu guia e o espírito vai te ensinar a permanecer na fidelidade da palavra de Deus, porque aquele que permanece na fidelidade da palavra de Deus, ele tem coragem de admitir que é servo de Deus e ele não tem vergonha de carregar a cruz, ainda que demônios se levantarem para tentar lhe tirar da presença de Deus, mas ele vai permanecer, porque ele não tem mais prazer nas coisas da terra, mas o seu prazer é de servir a Deus, fazer a vontade de Deus, até chegar em Nova Jerusalém. Que esta palavra possa estar na tábua do teu coração. Partilhe esta mensagem com muita gente, para que possam ser impactados e para que possam aprender a ser verdadeiros crentes e não negar Jesus no momento da prova. Paz e graça, Pastor Edmilson de Angola.